Tudo bem com vocês? Estou gravando essa aula para os alunos que não puderam, né, comparecer ao nosso encontro do dia 28 de novembro no Senai Roberto Manche. O que nós trabalhamos lá no Senai Roberto Manche? Nós trabalhamos com uma revisão da lei de Ohm, cálculo de potência e de circuitos, ok? Nessa aula agora eu vou falar um pouco sobre a lei de Ohm e o cálculo de potência. Vamos lá então? Então, começando pela lei de Ohm. O que a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, relaciona, tá? Ela relaciona três grandezas fundamentais de um circuito elétrico, que é a tensão, corrente e a resistência elétrica. Nós temos a fórmula, né? Tensão é igual a resistência vezes a corrente. O que acontece? Qual é o cuidado que nós temos que ter com essa fórmula? Nós temos que trabalhar com os valores de tensão em volts, de resistência em ohms e de corrente em amperes, ok? Se qualquer um dos valores tiver em seus múltiplos ou submúltiplos, você tem que transformar ele para a sua unidade de ohms, volts e amperes, tá? Então, durante a nossa aula do dia 28, nós conversamos sobre isso aqui, resolvemos alguns exercícios e tirei algumas dúvidas dos alunos a questão de como manipular a fórmula, tá? Como que manipula a fórmula? Você pode usar esse triângulo aqui, ó. Se você tem a tensão, tem a corrente, quer achar a resistência, então a resistência vai ser igual a tensão dividido pela corrente, tá? Se você tem a tensão e tem a resistência, quer achar a corrente vai ser igual a tensão dividido pela resistência, ok? Então, qualquer dúvida, você pode estar desenhando isso aqui no seu caderno e resolvendo os exercícios propostos. Falando em exercícios propostos, nós solucionamos, né, vários exercícios lá, todos os exercícios que o pessoal teve dúvida, ok? E são exercícios básicos, tá, pessoal? Não tem muito o que mudar. Geralmente vai ser nesse modelo aqui. Ele vai te dar duas grandezas e vai te pedir a terceira, tá? Por exemplo, aqui, ó, se um forno de 240 volts possui um elemento de resistência de 24 ohms, qual é o menor valor de corrente que passa pelo aquecedor? Então você tem tensão e tem resistência. Você quer achar a corrente, né? Então a corrente vai ser igual a tensão dividida pelo valor de resistência, certo? Aqui também é a mesma coisa. Qual é a resistência de um ferro de solda que solicita uma corrente de 0,8 amperes e 120 volts? Ok? Agora ele quer saber a resistência. Você deu a corrente e o valor de tensão. Você vai lá no triângulo, acha a fórmula que você vai usar, como que ela vai estar manipulada. Ok? Então eu vou deixar esses exercícios aqui para vocês resolverem, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. O exercício 3, o que muda? Tá? Ele quer saber a corrente que circula no circuito abaixo. Muda a forma como os dados foram apresentados. Aqui está em um diagrama, um circuito elétrico. Tá? Então nós temos uma tensão, né? uma DDP aqui, de 16 volts e uma resistência de 4 ohms. Certo? Só muda a forma como você tem que interpretar interpretar o diagrama para colher os dados, tranquilo? Então deixo esses três exercícios aqui para vocês resolverem, tá? Posteriormente eu vou estar postando as respostas, tá? E o modo de resolver. Depois que nós falamos um pouco sobre lei de Ohm, nós viemos para a potência elétrica. Potência elétrica, pessoal, ele é um conceito ligado à ideia de força, de trabalho, produção de som, calor. Então é a capacidade de realizar trabalho. Se a potência for maior, a capacidade de trabalho será maior, tá? Se a potência for menor, o trabalho realizado será menor. Só você lembrar aqui, né? Uma pessoa com grande preparo físico tem um potencial de pegar mais peso do que uma pessoa com menor preparo físico, certo?
Seguindo, né? Como que a gente calcula? Nós calculamos aqui a potência da seguinte forma: potência igual a tensão vezes a corrente. Ok? A potência ela vai ser dada em watts. A tensão vai ser em volts e a corrente em amperes. Novamente, para você manipular, como que você faz? Você pode fazer aquele triângulo no seu caderno e colocar potência, tensão e a corrente. Tá? Então, se você quer saber a potência vai ser igual a tensão vezes a corrente. Se você quer saber qual que é a tensão do circuito, se você tem a potência e tem a corrente passa dividindo. Fica tensão igual a potência dividido pela corrente. E a mesma coisa, se você tem a potência e tem a tensão, a corrente vai ser igual a potência dividido pela tensão. Ok? Super tranquilo a nossa revisão. Tá? Não foi nada de muito complexo. Vou postar os exercícios que foram trabalhados em sala e os exercícios da prática também. Ok? Um dos exercícios que nós fizemos lá, como que a gente trabalha com a fórmula de potência, né? Aqui já foram exercícios um pouco mais complexos, já envolvendo cálculo de potência com lei de Ohm, tá? Então nós temos aqui o exercício: um resistor submetido a uma diferença de potencial de 110 volts atravessa os terminais, né? Pode desenvolver uma energia térmica, uma potência dissipada, com uma faixa de 327 watts. Qual que é o valor da resistência? Nós temos a tensão, nós temos a potência. Então, a corrente ela vai ser igual ao valor da potência, tá? Dividido pelo valor da tensão. Por que eu estou falando isso se ele quer a resistência, né? Porque para nós sabermos a resistência, nós temos que saber o valor da corrente, tá? Que vai ser a questão B aqui, ó. Qual que é a corrente que passa pelo resistor? Você vai pegar a potência e dividir pelo valor de tensão. Achou a corrente aqui? Você vem na lei de Ohm. A lei de Ohm nos diz que a tensão ela é igual a resistência vezes a corrente. Então a resistência ela vai ser igual ao que? A tensão que ele te deu aqui, dividido pela corrente que você encontrou. Ou pela corrente que você encontrou, tá? Nas suas contas dessa questão aqui. Ok? A questão número 2 é a mesma ideia, tá? Um aquecedor de potência 54 watts é projetado para operar em uma linha de 220 volts. Qual que é a resistência? Qual que é a corrente elétrica? E o que vai acontecer se a tensão cair para 110 volts? Então, qual que é a corrente? Você tem potência e tem a tensão. Fácil de calcular a corrente, certo? Achou a corrente? Joga na lei de Ohm e acha o valor de resistência. E aqui, pessoal, o que vai fazer? Né? Se a voltagem cair para 110, qual que é a nova potência de operação? Você vai pegar o valor de 110 e o valor de corrente que você calculou e vai achar a nova potência. Tranquilo? Então essa foi uma revisão bem básica. Eu passei aqui por cima porque vocês já tiveram contato com essa. Acredito que vocês já estudaram essa matéria, certo? Então isso aqui é só uma revisão. Vou deixar a lista na descrição do vídeo ou lá na plataforma do Senai. E qualquer dúvida eu estou à disposição, tranquilo? Muito obrigado, pessoal.